A gente tem separadinho aqui, a gente pode até fazer, igual eu falei, fazer os dois jogos ao mesmo tempo. A gente pode ir meio assim andando um jogo e outro, um jogo e outro. Porque, por exemplo, não há grau, não sei se vocês consideram, se algum jogo tinha um grau de importância maior. Acho que não, né? Eram os dois jogos na mesma graduação de importância para o campeonato, né? Para mim, sim. Eu acho que o Flamengo e o Corinthians era mais importante. O do Inter com o Vasco mais dramático, né? O mais dramático? Não, mas antes dos jogos. O do Flamengo com o Corinthians, o Corinthians tá lutando para estar na Libertadores, o Flamengo lutando pelo título. Mas o Inter era o líder do campeonato e o Vasco numa situação quase desesperadora, né? Nesse momento ele tá com a corda aqui, né? Apertando no pescoço. Eu diria que mais dramático. Mas dois jogos, vamos lá, vai, com a mesma importância. Dois jogos que decidiam a liderança do campeonato, pelo menos, né? Um estava ligado no outro e a liderança foi mudando à medida que os resultados foram sendo modificados. E eu acho que o Vasco tinha questão de jogar em casa e fazer os pontos em casa. Não, pensando ou seja, nesse momento, quanto mais pontos você perde em casa, pior é, porque já é uma reta final. Então, assim. antes dos jogos, eu achava o Flamengo e Corinthians mais importante, porque o Inter tinha um ponto a mais. O Flamengo não podia vacilar naquela partida. Se de repente o Inter ganhasse lá, o Flamengo perdesse ou empatasse, a distância aumentava. Se o Flamengo perde, o Inter ganha, ganhou, acaba o campeonato. Ganha. E sim. Acaba o campeonato, ou se o Flamengo empatasse, se o Inter ganhasse, não acabava. Mas a distância aumentaria. Então, para mim, o jogo do Flamengo e Corinthians era imprescindível para o Flamengo ganhar aquela partida. O outro também tinha a sua importância, óbvio. Claro. Mas pela diferença de um ponto, eu acho que o Flamengo e Corinthians era mais importante o jogo para o Flamengo. Quer dizer, é uma visão assim, é duro você definir, até a pergunta é maldosa, porque imagina, se o Inter perde o jogo, poderia ter sido o jogo da perda do campeonato. Sim. E, na verdade, foi o jogo da manutenção da vantagem no campeonato. Se você pensar, o time que antes havia uma dúvida sobre como iria atuar era o Internacional. Porque havia perdido para o Sport em casa, porque não tinha o Patrick, que vinha sendo seu principal jogador. A principal questão, a interrogação sobre o desempenho de um time nesses dois jogos era em cima do Internacional. E ele respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Então vamos começar esse Maracanã e São Januário, que ficam ali a 2 quilômetros, 3 quilômetros um do outro. Esse foi o primeiro gol do jogo, William Arão. Esse não teve nenhuma discussão. Ele antecipou o Gil que eu continuo... e o Bruno Marques. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Ele antecipou os dois, bola baixa, falha da defesa do Corinthians. Continuo entendendo, e essa é a primeira discussão que eu proponho para vocês, que depois de muita crítica, de alguma contestação, de quase um checkmate, né? Não um checkmate, mas um cheque, né? O Rogério, jogando xadrez, foi colocado em xeque. Para quem joga xadrez, eu não jogo, sei como é que é, mas não jogo nada. Quando você fala cheque, se o cara não sai, ele perde o jogo. Né? Se você não... porque o rei não pode, você não pode derrubar o rei num jogo de xadrez. Exatamente. Quando você bota cheque, você é obrigado a avisar cheque que naquele momento você está ameaçado, no lance seguinte derrubando o rei. Então o adversário tem que proteger o rei. Exatamente. Ou tirar o rei da linha de fogo, digamos assim, ou proteger o rei. Daí o cheque. O cheque-mate é no momento em que não há mais como proteger o rei. A forma de acabar ou a desistência. Como eles enxergam 10, sei lá, 5, 8, 10 movimentos à frente, tem aquele momento que o cara pega o rei e faz assim, ó, puf, derruba e ele desiste do jogo. Abandonou o jogo. Quando é o checkmate, como eles diziam lá na Idade Média, né? Porque o jogo é uma corte, né? As torres, os bispos, os cavalos, os peões, o rei, a rainha, o jogo é uma corte. Lá na Idade Média, quando o cara dava o checkmate, o cara caiu a casa. Era assim. Por isso que foi aí que surgiu o termo caiu a casa. É mentira. Mas assim, ó, eu quero dizer, eu acho que o Rogério teve em xeque. Se não estiver ainda. Mas eu não sei, Rogério, eu acho que ele meteu a mão nesse time do Flamengo. Então, Galvão, com esse papo assim, se não ganhar o campeonato, dança. Eu fico muito com o pé atrás quando rola esse assunto, sabe? Eu cheguei a dizer aqui que eu esperava mais do Rogério, que em determinado momento chegou a me decepcionar. Acho que ele conseguiu... Ainda tem aquela história de todo mundo, mas por que Pedro e Gabigol não jogam juntos? Tem aquele negócio da...
tem um termo, tem sistema moderno, ajuda aí, Caio. Tem sistema moderno, como é que é? É o quê? Para mim era o balanço, antes era o balanço defensivo, era o retorno para a defesa, agora tem essas palavras novas, né? Recomposição. Essas palavras modernas. Recomposição. Recomposição. Que coisa espetacular. Que se jogasse os dois, não teria recomposição, etc, etc. Então ainda fica alguma coisa nesse sentido, de repetir alterações, mas acho que realmente o Flamengo cresceu de um tempo para cá, ele achou o time para jogar da forma que ele queria. Acho que o Arão, ainda o Roger chegou a falar isso no jogo de posicionamento, de corpo, etc, etc. Ele ainda não achou a forma de girar, se vai no cara, se vem atrás, ocupar, claro, não é a posição dele. Agora, com a volta do Rodrigo Caio, com o Islas, com o Arão, com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz, com o Diego, com o Roger, o Flamengo, não há nenhum outro time no Brasil que tenha a saída de bola de defesa que o Flamengo passou a ter. O que eu te pergunto, Roger, assim, eu entendo. Acho que nós também alimentamos um pouco o mesmo assunto a cada rodada. E quando eu digo nós, do mesmo jeito que tem treinador teimoso, que faz birra, tem jornalista teimoso que faz birra também. Analista, comentarista, né? Então agora nós vamos ficar nessa. Aí ele tirou... Ontem, eu cheguei a ouvir um quase aumentar, mas como um saiu mancando e o outro saiu mancando, não tinha como, né? O Gabriel saiu de maca, ficaram em dúvida se o Gabriel não tinha torcido o joelho, então não tinha como botar os dois juntos. Mas tirando essas birras e essas observações, o Arão, claro, vai precisar se adaptar a uma posição, esse negócio da movimentação, da cobertura, da dinâmica ali do jogo, isso é natural. Mas me dá a impressão, Roger, que mal ou bem, eu acho mais pro bem, botou a mão no time. Isso, Kleber. O meio-campo com o Gerson, Diego, Arrascaeta, o Everton, aí o Bruno, o Gabriel, e se arrumar lugar pro Rodrigo, pro Arão, com os dois laterais. Vai ter um jogo, Roger, que vai tomar a bola nas costas, que vai tomar contra-ataque, e aí vão dizer assim, precisa de um volantão. E aí fica aquele papo do quanto é que foi o jogo, como é que será o comentário, né, Roger? É isso, Kleber. Eu acho que a tua colocação foi perfeita, né? Ele botou a mão no time. O Flamengo, todo mundo achava que era um time pronto, né? E quando o Jesus deixa um time super campeão em 2019 com atuações espetaculares, quando chega o Domi, todo mundo acha, é um time pronto. É só chegar, não mexer no que está pronto, que o time vai funcionar automaticamente. Isso não acontece. Porque é muito fácil a gente falar o que o time apresenta dentro de campo, né? Mas a gente não consegue ver o que é treinado para que aquele time execute dentro dos jogos aquela filosofia do que o treinador pensava e treinava para acontecer. O Domi não conseguiu, tentou de algum jeito mexer na equipe, botar seus conceitos, suas filosofias. O time garrava, né? O time não conseguia arrancar e ficar numa velocidade que a gente achava que era normal e natural para aquele time do Flamengo de 2019, né? 2019 que eu estou dizendo, aquele time que funcionava, parecia que facilmente. Traz o Rogério Ceni. Todo mundo acha o quê? Não, é só enxergar o que o Jorge Jesus fazia. Faz de novo aquilo. Só que não é. Cada treinador tem sua filosofia, seu entendimento, sua visão de jogo, seus modos de treinamento. E o Rogério chegou e, na entrevista coletiva, ele diz, não, eu vou fazer o que o Jorge Jesus fazia. Isso é muito fácil, né? Teoricamente. Eu boto fulano nessa função, ciclano nessa função. Como que o Jorge Jesus joga? Cada um dentro daquilo que eu enxergava no jogo. Mas para aquilo funcionar, você tem que botar no treinamento. Exercer aquele pensamento, aquela ideia dentro do treinamento. E o Rogério não tem a mesma ideia de jogo que o Jorge Jesus tinha. Então não adianta você, no treinamento, fazer uma coisa, no jogo pedir outra coisa. Eu acho que ele começa a colocar a mão no time. Ele começa a pedir nos treinamentos aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem de ideia.
Não é o time de 2019. Não são as atuações de 2019. Não são as apresentações que o torcedor tanto almeja. Mas eu acho que passa a ser um time confiável. Um time que pressiona mais, um time que joga no campo ofensivo, um time que tem ideias bem definidas. Eu acho que é um time melhor treinado. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Rogério pode ter algumas teimosias ou convicções que às vezes irritam o torcedor, mas eu acho que ele bate no peito agora e fala assim: esse é o time que eu treino. Esse é o time que pode se apresentar da maneira como eu quero. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Flamengo voltou a pensar em campeonato, voltou a dar ao seu torcedor ânimo e convicções de que o time pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque tem um negócio, né, Casa, assim, esses jogadores nasceram uns para os outros. Às vezes, no fim de semana, eles nasceram uns para os outros, no final de semana eles são absolutamente diferentes. E acho que foi você que falou, e se eu não me engano foi na questão do Flamengo, não há treinador que chegue e não ponha a mão. É impossível. Porque senão, o Jorge Jesus dirige o Benfica e telefona toda sexta-feira e fala como vai jogar. O lance é assim, o Flamengo teve um rendimento em 2019, o Flamengo teve um rendimento em 2019 absurdo, assustador pro lado bom, Claro, encantador. Você via o jogo do Flamengo, você ficava encantado. Todo mundo queria ver o jogo do Flamengo. Não dava para ganhar. Fazer o jogo do Flamengo era legal e tal. E aquilo ali é um futebol que esse time pode apresentar. Ou que apresentou, porque ele fez. Por uma temporada. Fez aquilo. Não foi, na minha opinião, não foi um acaso. Não foi um encaixe momentâneo. E não foram 2 jogos, né? Não foram 2 jogos. Não foram 4 jogos numa semana. Foi... Libertadores, foi brasileiro, foi carioca, foi tudo isso. Então, esse time tem um talento muito maior do que está apresentando hoje, mas porque esse ano é um ano diferente. Tem a pandemia, nenhum jogador está 100%. Nenhum jogador nessa temporada, de qualquer time do Brasil, fez uma partida fisicamente 100%. Você consegue 2, 3, na outra você cai, porque você não tem aquele suporte que normalmente, se não acontece pandemia, você faz uma pré-temporada. Do gráfico, né? Você faz aquela pré-temporada forte e depois você vai treinando, mantendo, o time só vai desenvolvendo a parte física principalmente. No caso do Rogério, especificamente, tem uma coisa que eu gostei muito do Rogério e tem uma coisa que eu acho que ele tá pegando experiência ainda, pra frente ele não vai fazer. Que é natural. Que é o seguinte, colocar o meio-campo do jeito que ele colocou, Diego, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e o Bruno Henrique, para mim, é o sonho fazer um time dessa maneira. Lindo. Eu não vejo, na minha opinião, necessidade de um jogador que só marca. Eu não gosto disso. Eu gosto de um meio-campo leve que saiba jogar. A outra coisa foi a arma que ele deu para a imprensa. Você não pode falar que não vai jogar, que Pedro e Gabriel não podem jogar juntos. Isso aí você pode pensar. Você pode pensar. Sim, claro. Mas você não pode chegar numa entrevista e falar: gente, o Gabriel e o Pedro não podem jogar. A minha dúvida é se ele falou, entendeu? Porque a que eu me lembre, ele falou assim... Não, ele falou. Então, a que eu me lembro bem da entrevista, ele falou assim, olha, para começar um jogo, acho que não. Durante uma partida, acho que sim. Então, aí é o seguinte, você fala, vai começar um jogo, eu acho que não. Aí já mostra que você não vai sair jogando com isso. Perdão. Casa, o caso está certo. Ele disse exatamente isso. Não dá com os 2 em campo, eu fico sem... esse retorno de marcação. Eu deixo frágil a minha... Atlético Paranaense. Como é que é a palavra mesmo? Recomposição. Mas foi especificamente depois de um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu deixo frágil a minha... não há uma boa recomposição. É claro que eu faço de brincadeira isso, né? Porque são esses termos novos, eu fico brincando com esse termo novo. Só que a gente fica repetindo os termos, né? Eu entendi. Isso é uma... Já que nós estamos no carnaval... lembra das marchinhas de carnaval, daquela coisa, então cabem frases antigas do carnaval. Ele deu mole. Quando ele deu essa declaração, ele deu mole. Sim. Olha só, eu acho que daqui pra frente ele não vai mais dar uma entrevista desse tipo falando o que ele acha que não pode ter no time dele. Porque o treinador não pode falar isso. Claro, o Galvão que gosta de frases novas é vivendo e aprendendo. Não, tudo bem. Eu acho que o Flamengo melhorou muito. Aquele negócio que você falou que ele estava em xeque,
Ele chegou em algum momento em xeque, e na minha opinião estava mesmo. Porque a derrota do Inter pro Sport é que tirou o Rogério de xeque. Pode ser, porque agora ele teria 4 pontos na frente, o Internacional teria 4 pontos na frente. E nessa questão de estar em xeque também surgiram boatos que ele não estaria bem com alguns jogadores, com o Gabigol e tal. E A reação de ontem foi legal, A reação de ontem foi o Arão foi lá, fez o gol, foi abraçado. E mas é o seguinte, não é boato. Não é boato, cara. Um jogo, o cara tá no banco, ele não põe a chuteira e põe a camisa de treino e tá com um bico. No outro jogo, ele joga de titular, o treinador tira, ele sai de bico. No outro jogo, o treinador tira, ele faz a mesma coisa, o treinador fala pra ele, pô, agora tá virando, já é criancice. E tem um incompatibilidade. forte, Tava na cara, tava na cara. Agora, eu até falei num troca de passe que é o seguinte, time pra ganhar campeonato, você pode pensar uma coisa diferente ou outra, mas não pode ter uma incompatibilidade do treinador com o seu principal jogador. E o cara que é o maior ídolo da torcida no momento. Sabe uma coisa, Caso? Por exemplo, eu aprendi, inclusive, muito com esse senhor que está aqui, Kleber Machado, uma vez, conversando depois de uma transmissão, um jovem repórter e tal. O jogador não foi nem pro banco e tal. O Kleber me sentou e falou assim, é lógico que o cara... Ninguém está feliz de não estar jogando, ninguém está feliz de ser substituído. Agora, você tem que entender se realmente ali existe realmente aquela coisa do jogador falar, eu preciso melhorar, eu vou melhorar, ou essa questão de, tipo assim, eu briguei com o técnico, entendeu? Assim, eu costumo ter muito esse cuidado, mas eu não acho que ele brigou eu não acho que teve uma discussão do Rogério. Havia um incômodo, obviamente um incômodo. O incômodo dele sair e o incômodo ficou forte, o Gabriel ficou muito incomodado pelo seguinte, ele fala na imprensa, os dois não podem jogar junto. E o Gabriel tá jogando, o Pedro começa a aquecer, o cara já fala assim, eu que vou sair. Kleber, é assim. Eu fui jogador, eu passei por isso. De ver o centroavante de reserva aquecer e falar, porra, vou sair. Eu não tô